Olá, este é mais um vídeo da série de vídeos Bases Matemáticas, Dúvidas. Essa é a 19ª dúvida e ela refere-se a domínio e imagem. Na verdade, são duas funções apresentadas no material didático e sobre a primeira função pede-se a imagem e da segunda pede-se o domínio. Mas eu estou aproveitando aqui para calcular o domínio e a imagem das duas, né? A gente já aproveita aí para reforçar um pouco essa ideia do que é domínio, o que é imagem e como calcular em cada uma das situações. E tem um detalhe aqui, né? Vamos considerar essa primeira aqui, essa letra A. Muitas vezes nós analisamos tanto domínio como imagem graficamente, né? Então, se você tem ali o gráfico feito no plano cartesiano, eixos x e y, vamos supor que uma função tenha seu gráfico limitado aqui, né? Ele começa aqui, termina aqui. Tá? O que vem a ser o domínio? Como eu analiso graficamente? O domínio é aquele intervalo, então é um conjunto, né? Geralmente um conjunto de números reais, se a função for uma função real, né? É exatamente aquele conjunto de valores do x, né, ou dos valores de x que participam da função, ou seja, que tem valores associados a y. Tá? Então, no caso aqui, o domínio da minha função seria exatamente esse intervalo, desse primeiro ponto até o segundo. Tá? E a imagem é a mesma ideia, só que você transporta isso para o eixo y. Tá? Então, se você pegar aqui ó, o associado à coordenada y desse ponto e a coordenada y desse outro ponto, isso daqui estabelece também um intervalo, né, de valores de y. Isso daqui é a imagem da função. Mesma ideia de domínio, só que referindo-se a valores de y que participam dessa função. No entanto, né, na parte que nós temos em que são apresentadas essas funções do material, ainda não se estudou ali a parte de gráficos, né? Olha, aqui eu sei que é um gráfico de uma função de segundo grau, então é parábola, com cavidade voltada para cima. Dá para eu determinar a imagem achando a coordenada y do vértice. Mas nós não vamos fazer dessa forma. Tá? Eu vou apresentar, vou detalhar a resolução que você encontra por escrito no material. Bom, e como fazer isso se eu não for recorrer à representação gráfica? E só observando que esse gráfico que eu desenhei aqui não é o gráfico dessa função. Foi só para ilustrar a ideia de domínio e de imagem. Perfeito? Então vamos apagar. Vamos lá. Bom, eu tenho que pensar aqui a princípio, né, no domínio. Dessa questão se pede, dessa função se pede a imagem. Mas vamos falar rapidamente do domínio dessa função f. Quais são os valores de x que participam dessa função? Quando eu tenho um polinômio como esse, polinômio seja qual for o grau, nesse caso é de grau 2, o x pode assumir qualquer valor, não há nenhuma restrição. Você pode imaginar o valor de x que você quiser, qualquer valor real. Você consegue elevar ao quadrado, multiplicar por menos 6 e depois somar e subtrair. Tá? Então não há nenhuma restrição. Portanto, a gente diz que o domínio aqui é todo o campo real. É constituído de todos os valores do conjunto dos números reais. Perfeito? Isso é o domínio. Ótimo. E a imagem? Né? Agora, quais são os valores que o y pode assumir? Vamos lá. Vamos analisar. Bom, essa expressão aqui, ela se assemelha a um trinômio quadrado perfeito. Né? Qual trinômio quadrado perfeito? Vocês devem se lembrar que tem um produto notável, que é o a menos b ao quadrado, cujo resultado é a ao quadrado menos 2ab mais o b ao quadrado. Quer dizer, se você tem a diferença de dois valores elevada essa diferença ao quadrado, o resultado vai ser o primeiro valor ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Quem seria o primeiro valor? Quem faria o papel do a aqui nessa expressão? Bom, tem um x ao quadrado, tem um a ao quadrado. Então, esse a, né, pode ser aqui o nosso x da questão. O que eu vou usar aqui é um recurso que nós temos de faturação, tá? Faturação algébrica. Então esse a pode ser substituído pelo x. Perfeito. Se o a for substituído pelo x, você vai ter aqui x ao quadrado
né? Menos duas vezes, então menos duas vezes esse 2 aqui. O x está aqui, que multiplica o b. Quem vai ser o segundo termo? Quem vai ser o b? Perceba que para essa expressão aqui, né, ela ficar igual a que a gente quer ali em cima, esse menos 2x é menos 2 que multiplica x, que multiplica um segundo valor aqui, né, da expressão a menos b, tem que dar menos 6. Né? Então, aqui tem que ser 3, concorda? Menos 2x que multiplica 3 dá menos 6x. Bom, então se o b é 3, b ao quadrado vai ser 9. Então, não deu certo, né? É 9 aqui, aqui é 8, e o que a gente faz agora? Né? Não dá para escrever x ao quadrado menos 6x mais 8 como um trinômio quadrado, ou como uma diferença de quadrados, porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. No entanto, eu posso dizer que a minha f de x, que é x ao quadrado menos 6x mais 8, né? Eu posso escrever no lugar do mais 8, né, mais 9 menos 1, porque 9 menos 1 dá 8. Eu só mudei a representação, mas eu não alterei o valor da expressão. Tá? Para que eu fiz isso? Para poder substituir x ao quadrado menos 6x mais 9, eu substituo por, vamos lá, eu acabei não finalizando aqui, se o x faz o papel do A e o 3 faz o papel do B, eu tenho que x menos 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado, né, menos 6x mais 9. É essa expressão que eu comentei que eu tenho que apareceu aqui, né? Só que aqui tem um menos 1, porque não era originalmente mais 9, mas sim mais 8. Ok? Agora, x ao quadrado menos 6x mais 9 eu posso substituir por x menos 3 ao quadrado menos 1. Então, a minha f de x é igual a x menos 3 ao quadrado menos 1. Bom, e daí? Né? O que fazer com isso? Sempre que eu tenho um valor elevado a 2 elevado ao quadrado, qualquer que seja esse valor, ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Né? Por quê? Se ele for positivo ao quadrado, ele vezes ele mesmo, positivo o resultado. Se ele for zero, zero ao quadrado, zero. Agora, se ele for negativo, né? Por exemplo, menos 5. Menos 5 que multiplica menos 5 dá mais 25. Então, qualquer valor real elevado ao quadrado nunca vai ser negativo, nunca vai resultar num valor negativo. Tá? Então, eu sei que isso daqui é maior ou igual a zero. Perfeito? Bom, se eu tenho, então, vamos lá, que x menos 3 ao quadrado é maior ou igual a zero, o que dizer de x menos 3 ao quadrado menos 1, que é a minha f de x? Então, o que eu posso fazer? Sempre que eu tiver uma desigualdade ou uma igualdade, também uma equação matemática, uma igualdade, e vale para desigualdade, se eu somar um mesmo valor ou subtrair dos dois lados, eu não altero essa desigualdade. Né? É o que a gente chama de princípio aditivo. Então, por exemplo, eu tenho do lado esquerdo x menos 3 ao quadrado. Eu quero que apareça aqui um menos 1. Eu estou subtraindo menos 1 dessa expressão. Eu posso fazer isso desde que eu subtraia 1 do outro lado também. Tá? Olha aí, ó, x menos 3 ao quadrado menos 1 é a minha f de x, é o meu y, né? F de x é o y. Tá? Isso vai ser maior ou igual a 0 menos 1, menos 1. Pronto, encontrei aqui, né, a expressão que vai fornecer a imagem que eu queria encontrar. O meu y vai ser sempre um valor maior ou igual a menos 1. Tá? Usamos aí o recurso de fatoração, tá? E trabalhamos aí com a ideia do quadrado. Portanto, a imagem, se eu colocar aqui na forma de intervalo, vai ser do menos 1, e aí cresce indefinidamente, né, até mais infinito, aqui é aberto, mais infinito. Tá? Ou, se preferir, pode escrever na notação de conjunto y pertence aos reais, tal que y
é maior ou igual a menos 1. Correto? Então está aqui a determinada imagem que o exercício pede. Eu já calculei também o domínio. Agora, essa função f de x, né, pede-se o domínio, mas também vou calcular a imagem. Aqui nós temos um formato, né, de uma fração, e você sabe que numa fração, né, a sobre b, o valor de cima, o numerador, pode assumir qualquer valor real. No entanto, o b não pode ser zero. Então, sempre que você tiver uma fração, né, ou uma divisão, aí o denominador, a parte de baixo, tem que ser diferente de zero. Isso já nos leva a concluir aqui que o x não pode ser zero, porque embaixo nós temos x simplesmente. Tá? Bom, ainda falando em números reais, que é o que a gente está trabalhando aqui, nós temos uma raiz quadrada de uma certa expressão, eu vou chamar de a. Né? Raiz quadrada, raiz de índice par. Eu consigo calcular uma raiz quadrada ou qualquer outra raiz de índice par, desde que o radicando, a parte interna da raiz, seja um valor maior ou igual a zero. Então, o a tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito? Bom, pode ser zero? Pode, porque raiz quadrada de zero existe. Não pode ser, é negativo. Então, além de nós termos aqui a exigência de x diferente de zero, nós devemos ter também, que 4 menos x ao quadrado, né, tem que ser maior ou igual a zero. Correto? Bom, mesmo que eu não faça gráfico aqui, isso é uma função de segundo grau. Né? A gente sabe que é uma parábola. Se você quiser colocar no formato menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a zero, tá? Se preferir, ok. Né? O coeficiente do x quadrado, o a, ele é negativo. Então, nós temos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Se eu determinar aqui as raízes dessa função, a gente nem precisa fazer o gráfico, só um esboço aqui para se ter ideia. Se eu determinar as raízes, cruzamento com o eixo x, eu consigo resolver essa equação. Tá? E as raízes eu posso determinar dessa maneira, igualando a zero. Né? Então vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 4. Multiplicando os dois lados, princípio multiplicativo, né? Os dois lados por menos 1, eu passo a ter x ao quadrado igual a 4. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Ok? Então, aqui é o menos 2, aqui é o mais 2. Então, esse gráfico representa a expressão menos x ao quadrado mais 4. Bom, essa expressão a gente percebe que ela vai ser positiva quando x variar de positiva ou zero, quando x variar do menos 2 até o mais 2. Nesse intervalo aqui, ela é positiva ou zero, ou seja, ela é não negativa. Tá? Então, portanto, a solução dessa inequação é menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Isso equivale, se você preferir, a dizer que o x, faça a leitura aqui, né, de trás para frente, o x ele é maior ou igual a menos 2 e, ao mesmo tempo, o x é menor ou igual a 2. Correto? E aí, então, eu posso ter o x como sendo qualquer valor de menos 2 até 2, mas não pode, vamos lembrar, ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, eu posso escrever aqui que o domínio da minha função f é todo x pertencente ao conjunto dos reais. Tá aqui, x varia de menos 2 até 2 e x é diferente de zero. E agora, só para finalizar a questão da imagem, sem ter que fazer o gráfico desta função, tá? E um detalhe que esse esboço aqui não é da função f, tá? É dessa expressão, menos x ao quadrado mais 4. Foi só para resolver esta inequação. Tá? Pensando aqui, né, nessa minha função f de x, ela pode assumir o valor zero, tá?
Ela pode, porque eu posso ter raiz quadrada de zero. 4 menos x ao quadrado pode assumir o valor zero. Tá? Então, a minha f de x, uma das possibilidades é que ela seja zero. É só você, por exemplo, calcular a f de 2. 4 menos 2 ao quadrado, 4 menos 4 dá zero. Raiz de zero é zero. Tá? Fica 0 sobre 2 que dá zero. Mas eu não posso, lembrando, né, ter o x igual a zero, mas a função sim pode assumir o valor zero. Essa parte de cima, ela pode ser zero, como acabamos de ver, e ela, além do zero, né, ela vai ser sempre maior que zero, tá? Além de ser também igual a zero. A parte de baixo pode ser positiva ou negativa, né? Só que há uma limitação. O x pode assumir qualquer valor? Não, vai do menos 2 até 2. Então, para eu poder determinar a imagem, vamos abrir aqui um espaço. Eu posso ter aqui, vamos lá, vamos considerar, lógico, são infinitos valores nesse intervalo de menos 2 até 2, mesmo que tire o zero, tá? Mas eu vou calcular aqui os extremos. A f de menos 2, quanto é que dá? Você vai fazer 4 menos o menos 2 ao quadrado, entre parênteses, sobre menos 2. Bom, isso daqui vai dar zero, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4 menos 4, raiz de 4 menos 4 sobre menos 2. Isso daqui vai dar zero. Tá? Então, perceba que a f de menos 2 é zero e a f de 2 aqui também, né? Já até indiquei ali. A f de 2 também vai ser zero. Você fala, então sempre vai ser zero nesse intervalo? Bom, será que a função então continua sempre no zero? Na verdade não, né? A gente pode fazer aqui um esquema, olha, quando for menos 2 e quando for 2, ok, a função ela é igual a zero, ela está bem sobre o eixo x, né? Mas o que acontece à medida que ela vai se aproximando de zero? Vamos pensar aqui, né, por valores menores que zero, por exemplo, o menos 1. Se eu colocar menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado é 1, positivo. 4 menos 1, né, vai ser 3. Raiz de 3 sobre menos 1. Quer dizer, a parte de cima é positiva, a de baixo vai ser negativa, porque o x é negativo. Tá? Então, essa função, de certa forma, ela vai vir para baixo. Tá? E à medida que o x se aproxima de zero, ele não vai poder ser zero. Né? Aqui está o eixo y. À medida que o x se aproxima de zero, quer dizer, isso daqui vai sendo um valor cada vez menor, tá? Essa expressão vai se aproximando de 2, porque imagina, se o x for 0, 0 ao quadrado, né, dá 0, 4 menos 0 dá 4, raiz de 4 é 2. Então, se aproxima. A ideia de limite, né, não pode ser 2, mas exatamente aqui, aliás, pode ser 2, né? Desculpa, pode ser 2 sim, não pode ser 0, né? O que estava falando do 0, mas pode se aproximar de 0. Uma divisão por um valor muito próximo de zero, cada vez você vai aproximando cada vez mais a parte de baixo de zero, e o de cima, você, por exemplo, divide 2 por 0,0001, colocar aqui a calculadora, tá aqui, ó, 2 dividido por 0,0001, olha lá, o resultado é 20.000. Se eu dividir 2 por 0,000, um valor muito próximo de zero, né? O resultado, 20 milhões, e assim vai. Quer dizer, negativo, eu dividi ali na calculadora, não pus sinal, mas vai cada vez mais, né, para um valor bem lá embaixo. A gente diz que vai tender a menos infinito. E do lado direito ocorre o inverso, porque a parte de cima da fração é positiva, a parte de baixo vai ser positiva, porque eu vou falar em valores maiores que zero, tá? Então ela vem lá de mais infinito até chegar aqui. O gráfico dessa função é mais ou menos isso, só para mostrar aí o comportamento algébrico. Portanto, a imagem, né, que faltou a gente só determinar aqui, a imagem da função f, né, é o conjunto de todos os números reais. Para ter uma visão melhor do gráfico, vou projetar aqui o GeoGebra. Aí, esse é o gráfico da função. Não é exatamente com aquela curvatura que eu coloquei, mas dá para se ter uma noção melhor por aqui. Perfeito? Bom, é isso aí e até o próximo vídeo.